Boa noite, meus amigos e amigas do SEC, do Centro de Expansão Consciencial. Mais uma vez estamos aqui para conversar sobre espiritualidade, sobre coisas boas, né? Sobre coisas positivas que nos enobrece a alma e que faz nós refletirmos sobre o mundo espiritual, né? E como o mundo espiritual mexe na nossa vida. O próprio Kardec, através de uma pergunta no Livro dos Espíritos, pergunta se os espíritos influenciam em nossas vidas, e os espíritos respondem que muito mais do que nós imaginamos, eles estão nas nossas vidas, estão nos influenciando, tomando os nossos pensamentos e as nossas ações, e se nós não tivermos cuidado em todos esses padrões, né, e não tivermos atentos a determinadas coisas, elas podemos nos prejudicar muito. Inclusive, é o tema da noite de hoje, que é exatamente loucura ou obsessão, né? Loucura ou obsessão, ou obsessão ou loucura, como queiram colocar. Mas muitas vezes a gente vê determinados comportamentos. Eu mesmo passei por isso em muitos momentos da minha vida, onde fui acometido por determinados comportamentos, por determinadas atitudes que me fizeram pensar muito nessa questão. Muitas vezes até as pessoas me perguntam, quando vêm aqui para o SEC, e fazem um determinado questionamento, que é o questionamento do: será que eu sou louco? Será que eu sou uma pessoa normal? E a primeira coisa para a gente diferenciar a mediunidade da loucura, ou então a obsessão da loucura, porque a obsessão está dentro do processo mediúnico, mas pode também estar fora do processo mediúnico, tá certo? Muitas vezes essa diferenciação está no raciocínio de: se eu estou louco, será que eu estou ficando louco? Será que eu estou sendo iludido pela minha própria loucura? Ou será que eu tenho realmente uma mediunidade? Ou será que eu realmente estou envolvido pela minha própria mediunidade, pelo meu próprio dom mediúnico? E essa é uma das questões fundamentais nesse processo. Um outro dia, vendo uma palestra de Dr. Sérgio, que é chamado Dr. Pineal, o Dr. Sérgio disse uma coisa que eu achei fantástica, né? Que primeiro, nós temos aí pelo menos 60% das pessoas hoje no mundo, tá certo? Sofrendo de algum tipo de perturbação. São pessoas que são perturbadas pelos espíritos, pela espiritualidade, como vocês queiram chamar. São pessoas que passam por determinados problemas, que às vezes parecem problemas ligados a problemas psíquicos, né, problemas mentais, mas que não são problemas mentais. Então, nós temos pelo menos 30% da população do mundo com esse tipo de perturbação. Né? Pelo menos 30% dessas pessoas que estão no mundo hoje sofrem de uma epidemia muito grande chamada depressão. Né? As pessoas sofrem de depressão, as pessoas sofrem de ansiedade, as pessoas são influenciadas por espíritos encarnados e desencarnados, por ambientes, sentem determinadas coisas que muitas vezes confundem com loucura. E aí, como o mundo ainda não está preparado para a realidade espiritual, muitas vezes você vê essas pessoas procurando as soluções nos remédios alopáticos, quer dizer, nos remédios que não são remédios, na verdade, voltados para a cura, eles são voltados para os efeitos que a própria mediunidade faz com que eles sintam, né? Então, na realidade, não tem cura ali, tem, um paliativo. Você verdadeiramente está passando por determinadas coisas e essas coisas podem te prejudicar demais, só que você não identifica como mediunidade, você não identifica como um problema, eu não digo de fácil solução, tá, gente? Porque, assim, tudo que sai do normal a gente chama de louco. Não sei se vocês já perceberam isso. Todas as vezes que alguém sai da curva normal, natural das coisas, você chama logo de louco. Não, esse cara tá doido, esse cara não tem juízo, esse cara não sabe o que é que tá falando, não sabe o que é que tá dizendo. Muitas vezes nós julgamos assim as pessoas.
Por quê? Porque simplesmente elas são diferentes de nós. Muitas vezes porque nós não compreendemos a outra pessoa, imediatamente as julgamos loucas. Eu tive aqui vários casos no SEC, gente, de mediunidade mal trabalhada, mal estudada, mal resolvida, e que causou muitos problemas às pessoas que nos procuraram aqui no nosso SEC. No CID, que é o Código Internacional de Doenças, o Dr. Sérgio estava até comentando sobre isso, já tem a obsessão, tá certo? Do CID-10, quem quiser olhar, no item F do CID-10, já tem a designação de obsessão como doença reconhecida pelo Código Internacional de Doenças. Então, estou dizendo assim, desta forma, desculpa, gente, tem alguma coisa aqui acontecendo, eu não estou vendo o que é. Vamos lá, estão me escutando, está tudo bem. Vamos lá, então o CID, o Código Internacional de Doenças, designa da seguinte forma: desta forma, a obsessão espiritual oficialmente passou a ser reconhecida na medicina como possessão, estado de transe, que é um item do CID, do Código Internacional de Doença, que permite o diagnóstico da interferência espiritual obsessora. Tá certo? Então, no próprio CID da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, vem falando isso. Tá? A obsessão espiritual, como doença da alma, já é reconhecido pela medicina. Em artigos anteriores, escrevi que a obsessão espiritual, isso aí é um artigo de uma pessoa que tem balizamento para isso, ele fala que já está incluído no processo, e aí a maioria dos médicos, e o Dr. Sérgio até fala nisso de uma forma bem engraçada, diz assim, a maioria dos médicos dizem assim, ah não, isso aí quer dizer outra coisa. Eles, bom, tem lá dizendo obsessão. Então me diga o que é obsessão para você, né? O que é a influência dos espíritos para você, se não é isso que está escrito no... Quer dizer, não tem outra palavra para designar a obsessão. A obsessão é a influência dos espíritos. E muita gente está sendo confundida como louco. Aqui no SEC, nós já tivemos assim várias pessoas com problemas muito sérios. Tem várias pessoas aqui que entraram, tá, gente? Olha, se tiver algum problema no som e tal, por favor, me avisem, tá? Tá Célia, Amélia Laurindo, Juscedia, por enquanto só essas pessoas e tal. Tem mais duas pessoas aqui que eu não estou vendo na própria estrutura. Se quiserem dar uma boa noite, se quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tá, gente? Então, na realidade, é assim, as pessoas confundem muito o processo obsessivo, o processo mediúnico, com a loucura. E se parece mesmo. Né? A esquizofrenia, por exemplo, tem determinadas características de mania persecutória, de alucinações, de ver pessoas, ver coisas que são muito conectadas a isso. E a gente precisa entender que a própria estrutura da doença psíquica, ou então a doença psicológica, que leva você a procurar psiquiatras, psicólogos e etc., e tal, principalmente as mais graves, elas são formadas por conta de outras vidas. Então, todas as doenças, na verdade, elas são espirituais. Todas as doenças que você tem foram plasmadas, estruturadas dentro do seu psiquismo através das várias encarnações que você teve. Então, com a junção dessas encarnações, você termina vindo para a Terra com determinados distúrbios psíquicos formados pela sua própria estrutura perispiritual. E quando nós vamos reencarnar aqui, nós decidimos como nós vamos nascer. Naturalmente, às vezes temos liberdade parcial, outras vezes temos uma liberdade mais íntegra no processo de escolha do que nós vamos fazer aqui, e outras vezes não temos liberdade nenhuma, porque muitas vezes precisa ser imposto determinadas vindas com determinadas dificuldades para que a gente aprenda a evoluir no processo das reencarnações, dos renascimentos. Então, muitas vezes nós estamos aqui com determinados processos de esquizofrenia patológica realmente, vindas do próprio cérebro, dos distúrbios do próprio cérebro, mas que também tem influências espirituais. A gente não pode desconectar uma coisa da outra. Né? Muitas vezes me perguntam, Wagner, um tratamento espiritual para uma pessoa que é realmente esquizofrênica funciona? Eu sempre digo que sim, lógico que sim, porque a partir do momento que a gente trata o esquizofrênico, nós estamos separando dele também, ou então trabalhando, porque ninguém extirpa um espírito de perto de ninguém. Uma das coisas mais engraçadas que eu escutei ultimamente
foi que muitas vezes as pessoas chegam para mim e dizem, olha, tem um espírito perto de mim. Outro dia até eu gravei um case para Fábio Nasa de uma pessoa que mandou para mim um áudio dizendo, ó, Wagner, tem um espírito perto de mim, dá para tirar esse espírito perto de mim? E é muito interessante isso. A gente não tira espíritos de perto de você, a gente ensina você a conviver com eles, né? A gente ressignifica o processo de vingança que ele sente por você, a gente esclarece o espírito através de um diálogo fraterno, de que o espírito não precisa mais ficar do seu lado. Então, mas ninguém extirpa o espírito, porque fica parecendo que a gente pega o espírito pelo braço assim, arranca ele de perto de você e joga lá para algum canto. Não é dessa forma que a gente trabalha. A gente trabalha exatamente através desse diálogo fraterno, que às vezes é um diálogo mais duro, né? Através da apometria, dos tratamentos apométricos mesmo. O nosso diálogo com os espíritos é um diálogo mais pesado, porque nós notamos às vezes a maldade, como nós tratamos a obsessão complexa, nós vimos ali a maldade no processo, mas também reconhecendo que o espírito muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, ele é uma vítima nas suas mãos, tá? Ele é a vítima nas mãos do obsessor. Então, muitas vezes, aquela loucura que você está passando foi exatamente proveniente de tudo que você construiu durante várias encarnações vividas por você. E aí, naquele momento, o espírito está te cobrando. E está te cobrando de uma forma inconveniente, porque a partir do momento em que você sente a presença dos espíritos, imediatamente eles entrando no teu campo mental, eles terminam te confundindo, fazendo com que você faça coisas que você não deveria fazer e sendo muitas vezes ridículo e parecendo um louco, muitas vezes. Eu vou contar algumas histórias aqui para vocês, mas a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é exatamente no livro dos médiuns, tá certo, gente? Então, nós temos aqui no capítulo 18 do livro dos médiuns, item 221, uma pergunta que Kardec faz aos espíritos. É muito interessante. Ele pergunta o seguinte, veja, a faculdade mediúnica é sinal de algum estado patológico qualquer ou simplesmente é um estado normal? E os espíritos respondem, às vezes é sinal de um estado normal, mas não patológico. Existem médiuns com saúde perfeita e aqueles que são doentes o são por outras causas. Patológico, né, a observação nesse caso é o sinônimo de doença, de estado doentio. O que não significa dizer, e aí vem todas as explicações dos espíritos depois, explicando como é que funciona esse estado patológico, é que muitas vezes você não sabe educar essa sua mediunidade e em não saber dominar e educar a sua mediunidade, saber o que está acontecendo com você, você se acha louco. Você se acha inserido no processo de loucura que a gente chama de descontrole ou de desconexão mediúnica. É a partir do momento em que a mediunidade eclode, às vezes você é muito novo, às vezes você participa de uma religião que não admite a mediunidade e que diz que aquilo que você está passando é uma influência espiritual maligna, provavelmente de um demônio, né? E eu acho interessante assim chamar demônio, né? Porque demônio vem de daimon. Daimon é gênio e na antiguidade diziam que cada um de nós tem um demônio, tá certo? Tem um daimon. E o daimon é um gênio é o teu espírito protetor, mas depois pelas igrejas tradicionais cristãs transformaram esse nome daimon, que é demônio, em uma coisa ruim, né? Com medo exatamente da influência dos espíritos, e aí disseram que tudo que tem fora da matéria são espíritos pesados ou então espíritos santificados, beatificados ou anjos, tá? Mas o daimon é sinônimo de gênio, né? Daquela coisa que tem do seu lado, que te ajuda, que te auxilia. Mas, lógico, foi tudo deturpado pelas religiões tradicionais, as religiões cristãs. E aí vem ainda a pergunta 2 do item 221. O exercício da faculdade mediúnica pode causar algum tipo de fadiga? Aí os espíritos respondem, o exercício prolongado de qualquer faculdade produz fadiga. Com a mediunidade ocorre o mesmo, principalmente com a mediunidade de efeitos físicos. Ela necessariamente ocasiona um dispêndio maior de fluido animalizado, ectoplasma, que leva o médium à fadiga, mas que ele recupera pelo repouso. O que é que acontece com o médium que não tem esse controle,
que não tem essa estrutura fadigante. Vamos lá, eu acho que deu uma travada aí. Então ele entra em desalinho, ele entra em desajuste, porque ele não sabe dominar as forças que tem. Ele não sabe trabalhar aquilo tudo, energeticamente falando. Eu vou contar alguns cases aqui do SEC, e aí naturalmente, gente, vamos entender que tudo que eu estou dizendo aqui, contando para vocês, como sempre, são cases para ilustrar, não é para expor ninguém. Primeiro, eu não falo o nome das pessoas. Segundo, eu não tenho interesse em expor as pessoas, mas os cases, tá certo? Se passam por nós e são cases que podem educar e que podem ajudar as pessoas a melhorarem, então naturalmente a gente precisa expor, precisa colocar, sem dizer os nomes, nós precisamos dizer o nome das pessoas. Então, um dos cases mais interessantes que aconteceram aqui e que a pessoa chegou a me perguntar, e foi muito enfática nessa pergunta dela, se era louca. Só, olha, eu acho que eu sou louca, eu acho que eu tenho um processo de loucura, eu posso ser esquizofrênica. Um dirigente espírita me disse que eu procurasse um médico psiquiatra para me tratar, porque provavelmente eu tinha um problema psiquiátrico, eu não tinha um problema mediúnico. E ela foi para o psiquiatra e ainda tomou remédios e etc e tal, e depois veio conversar comigo. E quando ela veio conversar comigo, que expôs essa situação dela, e a situação era muito difícil, a gente não pode negar que a situação era extremamente difícil. Para vocês terem uma ideia, ela ia para o centro espírita, era aplicado o tratamento magnético dela. Quando ela saía pior do que tinha entrado. E era uma coisa impressionante, porque ela caía no chão e estribuchava. Ela se contorcia no chão. Era impressionante o caso dela, muito impressionante. E aí, quando ela chegou aqui no SEC, foi... Tá baixo, o som tá baixo? Deixa eu ver aqui, gente. Alguma coisa tá acontecendo no meu... Gente, alguém mais está achando o som baixo? Aqui colocado novamente. Vamos lá. Melhorou, gente? Me diga se melhorou o som. Por favor, me dê aí um... Me dê uma noção se melhorou o som, por favor. Se alguém puder me dizer se melhorou o som, eu agradeço. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Melhorou, gente? Pronto. Pronto, melhorou. Agora melhorou. Eu também chequei aqui, tá? Então, quando essa pessoa chegou aqui no SEC, foi uma coisa impressionante, porque eu trabalhava com ela nesse outro centro, ela ia para lá e estribuchava, eu via isso acontecer, e aí ela me procurou, né? Quando ela me procurou aqui, eu me impressionei com o tipo de mediunidade que ela tinha, né? É uma mediunidade muito forte, sabe? Uma mediunidade, assim, impressionante. Ela tem diversos tipos de mediunidade numa pessoa só. E para ela gerava uma fadiga o trabalho mediúnico, porque nesse centro, ao invés de as pessoas ajudarem ela a estudar, principalmente a conhecer o seu próprio dom, em vez de deles trabalharem dessa forma, o que eles faziam? Eles aproveitavam da mediunidade dela, colocavam dentro de uma sala mediúnica, com muito pouco estudo. É uma moça que ela não morreu, né? Ela está encarnada ainda, não está mais aqui no SEC, mas está ainda encarnada. Então ela entrava na sala mediúnica, não estudava nada, e eles se aproveitavam da mediunidade fantástica que ela tinha para ela descer no buraco do tatu, como a gente chama aqui, né? Descer no umbral e resgatar espíritos e incorporar espíritos. Então veja, causava nela uma fadiga mediúnica ainda maior. Ela se sentia cada vez pior. Todas as vezes que ela entrava na sala mediúnica, quando ela saía passando mal, se sentindo mal, e mais, né? Como ela era um farol, todo médium, gente, todos nós temos, tá certo, na nossa glândula pineal, cristais de apatita. Quanto mais cristais de apatita, que são cristais, muita gente diz assim, né? Eu não tenho bola de cristal na cabeça. Agora você sabe que tem, né? A apatita é um cristal que está dentro da tua cabeça. E aquilo ali é o que dá a ampliação da tua consciência e principalmente
a atratividade dos espíritos é proveniente da glândula pineal e principalmente da estrutura vibracional do ectoplasma que você produz através da mitocôndria. Tá? Essa estrutura, né, que é exatamente através da respiração que você alimenta as suas células e produz um líquido viscoso que é invisível para os nossos olhos, mas que também é material mais sutil, chamado ectoplasma, tá certo? E quando a gente produz demais esse ectoplasma, as entidades, elas percebem tudo isso. Então, o que era que acontecia com essa moça? Ela produzia ectoplasma demais nas reuniões mediúnicas, atraía todo tipo de espírito para o campo mental dela, e ela não sabia lidar com isso. Então, assim, era fila de espíritos. Ela não tinha um espírito só, ela tinha uma legião de espíritos sempre acompanhando ela. Aí você imagina, a moça tinha um emprego. Quando ela ia para o emprego, depois da reunião mediúnica, você veja que uma reunião mediúnica, onde você vai e não existe um estudo, não existe um aprofundamento, não existe uma coisa mais séria, onde você realmente entenda a sua condição como médium, isso pode te prejudicar bastante. Lógico, você está indo para um local onde tem uma quantidade de espíritos grande, que estão ali pedindo ajuda, pedindo auxílio. Muitas vezes uma casa espírita é um hospital. Na verdade é um hospital. Ali os espíritos trabalham aquele tipo de espírito lá. Se você não tem esse controle, não tem esse estudo, nem esse esclarecimento, o que é que vai acontecer? Você vai pegar aquela quantidade de entidades doentias que estão ali e vai levar para sua casa. E vai levar para o seu trabalho. E você vai passar mal. Né? Porque todas as impressões que os espíritos têm sobre si próprios, eles passam para você, que é empata, que absorve toda essa energia e termina se sentindo mal na frente de todo mundo. Então o que era que acontecia? A moça estava lá trabalhando, de repente ela tinha um piripaque, caía no chão, começava a espumar. As pessoas achavam que aquilo ali era epilepsia, porque ela espumava pela boca. Você veja a cena terrível. E essa moça foi se traumatizando. Quem não se traumatizaria, né? Já imaginou uma pessoa que poxa vida, tá ali na maior da boa vontade, trabalhando, se esforçando, e de uma hora para outra ela cai no chão e começa a estribuchar, começa a passar mal, e as pessoas todas olhando para ela, e as pessoas todas impressionadas com aquela cena que está se passando ali na frente, e chamando ela de louca. Essa moça precisa se tratar, essa pessoa precisa... Aí foi levada para o centro espírita. No centro espírita, ela pega, ao invés de receber a educação mediúnica que ela precisava, o esclarecimento, ela recebeu carga energética. Quer dizer, por quê? Porque as pessoas começaram a ver nela um potencial mediúnico muito grande, então vamos levar ela para dentro da sala mediúnica sem estudo nenhum, sem compreensão nenhuma. Por isso que aqui no SEC, nós só admitimos dentro das salas mediúnicas quem já tem uma grande experiência ou quem já estudou conosco pelo menos umas 5, 6 semanas para entender o processo mediúnico. Se for uma pessoa totalmente leiga, a gente demora muito mais tempo para introduzir na sala mediúnica. Por quê, gente? Você vai se encontrar com espíritos ali. Então tem o processo aparente de uma aparente loucura, que se parece com esquizofrenia, que às vezes se parece com uma psicopatia, às vezes se parece com uma síndrome do pânico, às vezes aparece com uma depressão. Então tudo isso vai surgir, você vai se tornar uma pessoa estranha, cada vez mais estranha, as pessoas começam a te escantear, porque quem quer conviver com uma pessoa que de uma hora para outra muda de humor? Né? Tá conversando com você e já começa a te esculhambar, a dizer coisas, tá certo? Com uma personalidade completamente diferente. Eu não sei se vocês assistiram um filme que eu recomendo para vocês, tá? Um filme muito interessante, é um filme americano chamado Fragmentado. Quem já assistiu esse filme viu o que passa um médium. Aquele cara era um médium de efeitos físicos, um médium de psicofonia, que tinha diversas entidades ao redor dele. Wagner, aquilo não era bipolaridade, não. Minha gente, era uma quantidade muito grande. Entrava e saía espíritos ali daquele cara. Ele era um psicopata, tá certo? Envolvido em todo um processo aí que você pode chamar de esquizofrenia, psicopatia, o que você quiser colocar. Mas no final, o cara recebia as entidades. Entrava uma entidade, saía outra e tal. Então, é assim que a gente passa os processos mediúnicos. A maioria das pessoas passam por isso. Eu conheci agora, ultimamente, uma pessoa, gente, ela é impressionante, tá certo?
Então, por exemplo, os espíritos aconselham a ela a fazer coisas absurdas. Inclusive conectaram ela a uma determinada crença religiosa, onde ela entrou, tá certo? E ela está sendo envolvida por aquilo, e os espíritos querem que ela fique lá. Porque quanto mais ela fica dentro daquela crença religiosa, que é punitiva, que é opressora e etc., mais serve para os espíritos. Por quê? Porque os espíritos vão dominá-la. Ela não tem esclarecimento. Dentro de uma religião evangélica, por exemplo, de uma religião católica, você não tem esclarecimento disso. Então, quanto mais distante do esclarecimento, mais massa de manobra você se transforma. Você se transforma numa pessoa de fácil controle para a espiritualidade densa, a espiritualidade mais sombria, o que leva você a se parecer um louco. Porque muitas vezes você tem comportamentos, atitudes, situações que se passam na sua vida que você não tem absolutamente nenhum controle em relação a isso. E você pode se prejudicar bastante no processo. Gente, vocês podem perguntar, tá? Josete, Josete, Patrícia Lima, Flaviana, o já entrou também. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês, tá, gente? Então, veja só. Muitas vezes, todos esses processos mediúnicos realmente deixam a gente extremamente espantado, porque não é fácil, tá? Não é fácil lidar com a nossa mediunidade. Eu me recordo, trazendo para mim mesmo, tá? Que, quando eu era pequeno, a minha mediunidade desde de muito novo, né, de tenra idade, eu já sentia os espíritos, já via os espíritos, né? Eu me lembro que muito pequenininho eu lutava com os espíritos com uma espada imaginária dentro de casa, eu com os olhos fechados, batia a casa todinha com os olhos fechados, né? Como se fosse um sonâmbulo, e com espada na mão, lutando, batalhando com os espíritos dentro de casa. Depois fui ficando mais velho e essa coisa foi incomodando tanto que meu pai e minha mãe me levaram para um psiquiatra no Recife, na época, né, um psiquiatra muito famoso da época, o tal de Zaldo Rocha, que mandou me internar. Minha mãe foi que quando chegou nessa clínica, né, uma clínica psiquiátrica infantil, pediátrica lá no Recife, ela não teve coragem de me deixar, mas era para ter me deixado lá. Veja, se tivesse me deixado lá, eu não estaria falando com vocês hoje. Porque na medida em que você começa a tomar todos os comprimidos, a se drogar, que é isso que fazem com as crianças hoje em dia. O que é que estão fazendo com essas crianças que nasceram, que são dessa geração nova, cristal, índigo, né, diamante, crianças que nasceram e que reencarnaram agora? São crianças que vêm com a mediunidade já pronta, gente. Então o que é que acontece? Elas veem espíritos o tempo todo. Elas têm contato com essas entidades. E aí quando vem ela, poxa, cara com seu filho ou sua filha, sentadinho num canto, num banquinho qualquer, numa cadeira de casa, conversando com alguém que você não vê, que não enxerga. Se você for de qualquer uma outra religião, o que é que você vai dizer? Se você for espírita, se você for uma pessoa espiritualista, conhecer da comunicação dos espíritos, você vai suspeitar sim que ela está conversando com um espírito ali. Mas se você não suspeitar disso, se você achar que aquilo ali é anormal, e tudo pra gente que é anormal é loucura. Não sei se vocês já perceberam isso. Todas as pessoas que fogem da curva estão loucas. Né? Não, fulano de tal tá louco, porque tá fugindo da curva, porque tá saindo do paradigma, do modelo, da coisa normal, do comum. Então vamos internar fulano de tal. Então, naquela época, queriam me internar. Se tivessem me interno naquela época, eu teria tomado muitos remédios, teria sido tomada a minha mente por todos esses medicamentos, que são medicamentos extremamente pesados. Aí sim, o meu cérebro, porque nós temos dentro do cérebro uma estrutura quimiobiológica, tá certo? Nós temos uma estrutura de neurônios e tal, que quando essas sinapses são ativadas e acalmadas quimicamente pelos remédios, elas têm uma tendência de fazer com que você regrida e comece num processo de deterioração da própria estrutura cerebral, o que leva você à loucura, porque os remédios podem te levar à loucura. Gente, eu quero que vocês entendam uma coisa aqui de uma vez por todas, que eu não estou aqui condenando o remédio, que eu não estou dizendo que você não deva trabalhar com os psiquiatras, inclusive até para poder equilibrar. Eu tive um psiquiatra, tá, na minha depressão há uns 4 anos atrás, Dr. Marcos Vinícius, que inclusive é desencarnado hoje, um cara fantástico, que era espírita.
Então, Dr. Marcos Vinícius, na época que eu estava na minha depressão maior, no meu processo de alcoolismo, depressão, eu fui interno 2 vezes em 2 clínicas psiquiátricas, né? E foi um momento muito difícil para mim. Depois eu saí dessa clínica psiquiátrica e fui para esse médico. E esse médico, ele recomendou imediatamente, ele disse: Wagner, você tem que fazer. Veja, são as 3 coisas que a gente tem que fazer quando a gente é dominado pelo processo obsessivo, quando a gente está realmente numa crise de eclosão mediúnica muito forte. O que é que o médico manda você fazer, né? Se for um tradicional, você tem que tomar remédios. E o remédio, ele faz o quê, gente? Ele alivia os efeitos, mas ele não te cura, porque a causa de tudo ainda permanece. Então, você é tratado com os remédios para poder aliviar os efeitos. Mas em aliviando os efeitos, imediatamente, se você tem um processo mediúnico, você precisa procurar uma casa espírita, um local espiritualista, algum local que trate e trabalhe a tua mediunidade. E aí também é preciso que você faça terapia para superar todos os traumas que você passou com a tua mediunidade descontrolada. Porque a partir do momento em que você tem uma mediunidade, que isso afeta a tua vida, que as pessoas te julgam pela mediunidade que você tem, que as pessoas te chamam de louca, que você é escanteado socialmente durante uma vida inteira. Por exemplo, eu sempre fui um estranhinho, tá? Eu sempre fui uma pessoa extremamente estranha, tá? Eu tentei ser normal, mas eu sempre fui estranho. E eu sou normal, né? Nós que somos médicos somos normais. Mas somos normais numa curva diferente, num processo diferente. Não somos normais como os outros normais. E aí isso causa espanto. Nós não somos aquele que entra em qualquer canto e se sente bem. Por exemplo, eu ia para os locais e eu ficava muito pouco tempo em cada canto. Porque quando eu chegava, eu me sentia logo mal, eu dizia: eu quero ir me embora, eu quero ir me embora, eu quero ir me embora. E isso era muito estranho, né? Não para um jovem, uma pessoa adolescente e tal, que era para estar na gandaia, para estar na farra, estar na brincadeira. Chega no canto e diz que quer sair imediatamente, né? Muitas vezes se sentir mal nos locais, muitas vezes mudar de humor de uma hora para outra, já está falando como uma outra pessoa. Você acha que isso aí não causa um trauma durante um determinado tempo da sua vida sendo vivenciado por você? No meu caso mesmo, isso foi vivenciado, embora eu tenha 33 anos de espiritismo. Eu entrei em 1987 na doutrina espírita, exatamente em decorrência dessas sensações mediúnicas que eu passava, tá certo? Embora eu tivesse já há 29 anos no espiritismo, né? Mas eu nunca tinha despertado para essa questão espiritual e nunca tinha trabalhado a minha mediunidade. Então ela foi se acumulando. Então durante muitos anos da minha vida, você junta aí os 33 anos, mais todos os outros anos anteriores, hoje eu tenho 54 anos de idade, então durante 50 anos de idade, porque faz apenas 4 anos que eu me conscientizei e comecei a trabalhar diferente a minha mediunidade, eliminando determinadas muletas, por exemplo, o álcool. Eu não posso, olha, médium que tem eclosão muito grande, eu não estou sendo radical aqui, tá, gente? Mas tem que ter um cuidado muito grande com tudo que o tirar do sério. Tem que ser uma pessoa muito controlada para poder tomar, por exemplo, uma cerveja ou um copo de vinho. Se for uma pessoa muito viciada no álcool e que utilizar muito do álcool, vai se estrepar. Isso não é uma questão religiosa, é uma questão lógica, tá? Se você já é uma pessoa que amplia as tuas percepções naturalmente, se você toma um copo de álcool, tuas percepções vão aumentar ainda mais. O que é que acontece com os jovens hoje em dia, gente? Por exemplo, né, por que é que nós estamos vendo tantos suicídios, tantos jovens que têm uma mediunidade fabulosa, tá certo? Que ao chegar em determinado ponto da vida deles, 14, 15 anos, começam a utilizar a droga. Por quê? Porque é o seguinte, ele precisa trabalhar aquela mediunidade dele, mas como ele não está numa casa espírita, como ele não está no centro espiritualista, como ele não está dando passe, como ele não está curando, como ele não está transmitindo a mensagem dos espíritos e gastando o ectoplasma dele, ele vai buscar nas drogas o alívio e a sensação melhor
para poder solucionar o problema dele. Foi isso que aconteceu comigo a vida toda, tá certo? Isso é da natureza, tá, gente? Por exemplo, o orangotango que está na floresta e sente um problema de estômago, ele, pela própria percepção e sensibilidade dele, ele procura a planta certa para curar o coração. Né? Qualquer bicho faz isso. E nós somos animais também. Então, como para nós não entendemos como funciona a nossa doação de ectoplasma e a nossa energia discordante, ou carente, porque nós ficamos carentes de trabalhar com o nosso dom mediúnico. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos descontar em quê? Você pode ver, todo médium que bebe, ele é descontrolado, ele é alcoólatra. Todo médium que cheira cocaína, fuma maconha e tal, ele é um viciado. Quando ele entra no crack, então, danou-se, para sair é uma complicação. Por quê? Porque ele vê ali o lenitivo dele. Veja só, imagina, eu passando os perrengues que eu passava, vendo espírito, sentindo espírito e etc e tal, aonde era que eu ia procurar o alívio? No álcool. Né? Bebia demais o tempo todo para poder não ter aquelas sensações desagradáveis. Sentir os espíritos se aproximando, sentir a dor que o espírito sentia. Essa moça mesmo que eu falei para vocês do centro espírita, que entrava na reunião mediúnica e as pessoas faziam ela descer no buraco do tatu, era uma coisa impressionante, gente. Tinha um espírito que estava com ela, que era incrível o que acontecia com essa moça. Simplesmente, ela veio para cá, ela veio aqui para o SEC, e um dia ela chegou pela manhã aqui, e ela começou a entrar, a se mediunizar. Nós temos aqui uma pirâmide, então eu coloquei uma esteira, um colchonete, deitei ela na pirâmide para poder aliviar o sofrimento dela, e eu notei que ela estava mediunizada, ela estava em transe, e daqui a pouco essa moça começou a estribuchar, e ela começou a arquear. Eu não sei se vocês já assistiram o filme O Exorcista. Essa moça começou a arquear no chão, como se ela fosse inverter. Você está entendendo? Como se ela fosse flutuar. Um negócio impressionante. Ela ficou segurada pelos calcanhares, tá certo? E pela ponta da cabeça no chão. E ela arqueada assim no chão. E aí depois ela estribuchava e ela espumava pela boca. E eu olhando aquela situação, eu digo, meu Deus do céu, eu tô com medo porque aqui o SEC também é a minha residência, e eu fiquei com medo que Flaviana viesse do lado de lá e visse aquela cena. E ficar impressionado pro resto da vida, né? Porque aquilo ali é um negócio que impressiona realmente. Aí você diz assim, então tinha um espírito muito maligno com ela. Não, gente. Depois eu montei uma sessão mediúnica, que deu uma travadazinha aí. Montei uma sessão mediúnica, e o que é que eu fiz? Eu coloquei ela aqui, chamei uma pessoa amiga que trabalhava nessa questão da doutrinação ou do diálogo fraterno com os espíritos. A pessoa veio comigo e tal, e a pessoa ficou me dando apoio no processo de diálogo com o espírito. E o espírito contou a história dele, e ela ainda, sabe, se sentindo mal, querendo vomitar, e aquela coisa horrorosa, né, a espuma saindo pela boca. Você olha uma situação como essa, você diz assim, essa pessoa é louca, cara. Você tá doido, você foi tratado de uma pessoa que tem um problema sei lá, de esquizofrenia, ou então, sei lá, tá passando por um ataque epilético e tal. Não era ataque epilético. Observe bem a história. Né? Quando nós começamos a conversar com o espírito começou a dizer o que era que tinha se passado com ele. E interessante é que o espírito não... E aí por isso que nenhum doutrinador tinha conseguido conversar com o espírito. Porque simplesmente o espírito não conseguia falar. Quando ela estava incorporada do espírito, o espírito não conseguia falar de tantas dores que sentia. E aí teve uma determinada hora que ela pediu caneta e papel. Ela fez assim, né? O espírito pediu. Né, através dela. E ela deitada, gente, ela ficou deitada no sofá que nós temos aqui, no SEC, ela deitou no sofá, e aí eu peguei uma prancheta e a caneta, porque na hora eu vi que o espírito estava fazendo assim, aí eu peguei a prancheta e a caneta, ela é destra, tá? E ela escreveu com a canhota, uma coisa impressionante. E ela contou a história. O espírito, eu tinha vivido há mais ou menos uns 110 anos.
aqui na Terra, acompanhava ela encarnação após encarnação, levando ela. Ele estava no plano espiritual, não tinha reencarnado, estava ainda vagando pelos umbrais. E aí influenciava ela, a cada encarnação dela, tá certo? Ela teve pelo menos umas 2 encarnações anteriores a essa, que ela tem agora, tá? E influenciava ela para se matar, para ficar com ele. Por quê? Porque ele tinha raiva dela? Não, gente. Porque ele amava ela. Amor não. Ele tinha paixão, apego a ela. Quantos espíritos não estão apegados a determinados médiuns por aí e que você acha que eles são loucos porque eles chegam a um ponto de cometer suicídio? Os jovens, quando passam por esse processo de apego às drogas e etc e tal, eles chegam num nível de loucura e de alienação espiritual, né, de perturbação espiritual, que eles chegam a tirar a própria vida, porque eles não aguentam a sensação. Era o que eu sentia, por exemplo. Quando eu bebia, eu não estou aqui dando justificativa nem nada não, tá, gente? Mas eu bebia não pelo gosto da bebida, mas sim pela sensação de alívio que eu sentia das minhas percepções mediúnicas. Isso me aliviava, me tranquilizava. Sim, Wagner, e como é que a gente aguenta viver sem um lenitivo, sem um remédio, sem um psicotrópico, sem um antidepressivo, sem um ansiolítico? Como é que a gente vive sem isso? Vive e vive muito bem, porque a partir do momento em que você conhece os seus potenciais mediúnicos, você sabe controlar essas energias, você sabe o que está acontecendo com você. Imediatamente você se concentra ali naquele processo e você nessa concentração e nesse trabalho de autoanálise, aí onde está o conhecimento. Muita gente diz assim, eu não quero estudar mediunidade porque eu tenho medo. Eu digo, gente, mas não vai mudar a tua situação. Muito pelo contrário, ao estudar, você se esclarece do teu processo mediúnico e se esclarecendo do teu processo mediúnico, você se autocura, você se autocontrola, você se autodomina. Porque a partir do momento em que você domina essas tuas percepções, você não precisa mais do álcool, você não precisa mais de drogas, você não precisa mais de nada disso, porque você está colocando o teu ectoplasma para servir as pessoas. O dom mediúnico, ele foi colocado em nós como um grande, isso é uma grande tarefa. Nós somos profundos devedores. Poucos são os médiuns, tá certo, que estão aqui como missão, como o Francisco Cândido Xavier, por exemplo, que tinha uma missão belíssima, tá? Mas nós, pobres mortais, estamos aqui porque devemos muito, gente. E precisamos doar esse nosso ectoplasma para ajudar tanto aos espíritos que estão nos obsidiando. Porque veja a situação dessa moça. O espírito que estava junto dela era apaixonado por ela. E estava cometendo erros em cima de erro, porque ele queria levar ela para o plano espiritual sempre. Mas todas as vezes que ela se matava, ela não se encontrava com ele. Ele tinha feito essa besteira também. Por que que ela estribuchava? Por que que ela espumava pela boca e se contorcia? Inclusive arqueava no ar. Porque o espírito tinha dado, ele botou isso na psicografia dele, ele tinha dado um tiro no estômago. Então, como ele atirou no estômago, aquilo perispiritualmente, essa sensação da morte provocada por você mesmo, que é o suicídio, tá certo? Faz com que você fique atingido perispiritualmente e supurando pelo estômago, sentindo aquela sensação do tiro que você mesmo deu no seu próprio estômago. Veja que coisa terrível isso, né? Tem espíritos, Kardec mesmo, no livro Céu e Inferno, tem um dos relatos, no Céu e Inferno, na Revista Espírita, tem alguns relatos de espíritos que ficam sentindo tudo aquilo que passaram no suicídio de forma repetida, como se fosse um looping. Por exemplo, você pulou de um local e se estabacou no chão, né? Você morreu da queda. Você fica vivenciando essa queda o tempo todo, batendo no chão, voltando, batendo no chão, voltando. Você sente todas essas dores. Alguns espíritos relatam isso no livro Céu e Inferno. Isso é terrível, gente. Agora você imagina uma pessoa que está conectada à outra, porque quando uma pessoa passa por um processo de morte violenta, de doença muito grave, etc., que sente todas aquelas coisas e tal, e que não se desapega dos seus aqui, e principalmente não se desapega das sensações, emoções e vícios terrenos, ele vai procurar no médium que dê
essa guarida, que dê essa chance vibratória para ele e se acopla naquele médium, se for familiar ou não o espírito, se for um espírito conectado, e transmite para você essas sensações terríveis que ele mesmo sente. Você veja que coisa maluca isso, né? Tem alguma pessoa aqui fazendo uma pergunta, né? Maria José, quando se tem mediunidade, se vê ou se comunica com os espíritos? Sim, Josete, a mediunidade é a faculdade, uma faculdade que você tem, que você intermedia a comunicação dos espíritos. Você pode ver espíritos, você pode escutar espíritos, você transmite as mensagens dos espíritos psicofonicamente, quer dizer, através da sua voz, usando o seu aparelho fonador, você psicografa as mensagens dos espíritos. Hoje nós estávamos conversando com o Edja, que inclusive está nos assistindo na nossa live, e o Edja tem uma mediunidade fantástica, que o Edja tem a mediunidade da psicopictografia. Então, alguns espíritos pintam quadros através dela. Segundo o esposo dela, Augusto, Augusto que está aí também assistindo a live, né, diz que o Edja é artista de fazer bonequinho daquele de traço, né, só botando os traços. Mas quando ela está incorporada, quando ela sente a presença do espírito, quando o espírito se conecta ao campo mental dela, ela pinta quadros belíssimos. Eu já vi alguns quadros pintados pelo espírito, né? Porque não é ela que pinta, é o espírito. Então, naquele momento, ela está passando a mensagem através da pintura. Ele pinta um quadro e mostra ali, naquele fenômeno mediúnico, a presença dos espíritos aqui na Terra, por uma pessoa que não tem habilidade de pintura, tá certo? E ela pinta quadros belíssimos, quer dizer, ela não, o espírito através dela, tá certo? Então, tem aqui ainda outra pergunta. Quando bem conduzidos, o Edja dizendo, né? Conduzidos numa sala mediúnica, tanto o médium quanto o espírito sentem um alívio enorme. Isso é uma grande verdade. Essa loucura que você sente, né? Essas sensações ruins que você sente quando você começa a estudar a mediunidade, a educar a sua mediunidade, né? Porque mediunidade, eu costumo sempre dizer assim, você desenvolve a sua mediunidade, até desenvolve. Porque a partir do momento em que você começa a estudar, a educá-la, você começa a perceber também os outros dons mediúnicos que você possui. E você começa a focar no tipo de mediunidade que é mais adequado para você, ou que você se sinta melhor, ou que a espiritualidade esteja usando através de você para você fazer o bem à humanidade. A mediunidade é uma ferramenta, gente, que ela não é nem boa nem má. Depende da pessoa que está a utilizando, né? Você pode sentir coisas horrorosas ou coisas maravilhosas. Depende do teu psiquismo, da tua atitude, da tua mudança mental. Eu mesmo, hoje em dia, sinto coisas maravilhosas com a mediunidade. Tá? Eu não sinto mais aquilo que eu sentia anteriormente. Lógico, uma vez ou outra a gente é atacado espiritualmente. Eu que tenho uma casa universalista, que trabalha com os espíritos, que trabalha com os tratamentos de obsessões complexas, eu passo por muitos ataques aqui. Por quê? Lógico, a gente vira foco. Se eu estou ajudando alguém que você odeia, né? Você está no plano espiritual e eu estou tratando de alguém que você não gosta, lógico que você vai ficar com raiva de mim. Isso no plano material também existe, né? Se eu ajudo alguém que você detesta, você vai dizer, aquele cara é meu inimigo também. Então eu sou atacado permanentemente, mas sempre sou aliviado pela própria espiritualidade, pelo trabalho que faço, né? Energeticamente essa coisa é dissipada pelo próprio conhecimento que eu tenho, através da minha defesa psíquica, eu consigo me separar dessa agressão espiritual energética que eu sofro. Tá? Mas isso aí é uma coisa normal para mim hoje em dia. Agora você imagina um cidadão passando por isso sem ter conhecimento absolutamente nenhum sobre a mediunidade. Então quando você fica conhecendo aquilo que passa, é muito mais fácil passar por aquilo. É muito mais fácil entender aquilo de uma forma mais completa, sem se sentir tão mal. Então muitas vezes a loucura que você diz que o outro tem, não é loucura, é mediunidade.
Só para vocês terem uma ideia, ali dentro daquelas clínicas psiquiátricas, naqueles manicômios, então você pode ter certeza, 90% dos doentes que se dizem doentes mentais ali dentro, não são doentes mentais, são médiums. Né? São médiums que não foram compreendidos por suas famílias, que porque as famílias não entendem o que eles passam, porque foge do paradigma, do modelo que eles conhecem, que eles sentem como normal, porque para eles o normal é viver essa vida de ilusões, né? É não ver espíritos. Então quando alguém aparece dizendo que vê espírito, dizendo que sente espírito, que sente energias, que se sente mal quando alguém se aproxima, não sei o que, esse cara é doido. Né? Esse cara é doido. Então, a maioria das pessoas que estão dentro de manicômios, de clínicas psiquiátricas hoje em dia, é porque veem, sentem os espíritos, percebem os espíritos, psicografam pelos espíritos. E o que diferencia a mediunidade da loucura? O que diferencia, por exemplo, uma obsessão espiritual, tá certo? Uma obsessão complexa ou não, uma obsessão simples e tal, de uma esquizofrenia, por exemplo. Né? Esquizofrenia, esquizo significa cisão, frenia, alma, é a cisão da alma ou da mente, frenia, quer dizer, da mente, é a cisão daquilo ali, quer dizer, é cortado as tuas percepções. Qual é a diferença disso? É que, por exemplo, um médium faz como aquela médium que eu estava falando para vocês. Chega para você e diz assim, poxa, será que eu sou louco? Um médium, ele questiona se é louco. Já um louco não questiona se é louco, ele se acha são. Tá entendendo? Então a diferença básica de um médium para um louco tá no seu questionamento e nos seus momentos racionais. Um louco não tem momento racional. Um louco é louco sempre. Um médium não. Um médium passa pela sua bipolaridade, né? Ou passa pelas suas estranhezas em momentos específicos. Às vezes alguma coisa detona aquele processo mediúnico dele e ele se sente estranho diante das pessoas, ele se comporta de forma estranha, o que naturalmente gera, sei lá, um julgamento da sociedade, das pessoas que estão ao redor. Essa pessoa é louca, né? Tem mais pergunta aqui. Quando é leigo e não entende como é esse contato, igual a qualquer um outro contato, você é chamado de louco, sabe, Josete? A partir do momento em que as pessoas sentem, começam a falar e tal, nós conhecemos, eu e você, nós conhecemos uma pessoa que é bipolar, tá certo? E que ali provavelmente não é bipolaridade, é mediunidade. Ela tem mediunidade e, vez por outra, ela, sei lá, ela trata você bem e outras vezes ela detona você, tá certo? O que é isso? Muitas vezes é a mediunidade. Vem algum espírito, se conecta ao campo mental dela, se aproveita da fragilidade e personalidade dela e atua. Aí você, que é um amigo, uma amiga e tal, olha para a pessoa e diz assim, Maria, não quero conviver com essa pessoa não, que ela é muito instável. Uma hora ela está bem com a gente, tratando a gente bem, tratando a gente de uma forma agradável, uma forma sutil, uma forma boa, e já já ela agride a gente, já já ela trata a gente mal, ela faz alguma coisa que desagrada, diz alguma coisa inconveniente. É o que acontece com as pessoas que não estudam a mediunidade. Já quando você estuda, você domina. Dominar, gente, não é, quando eu digo assim, a gente domina essas forças, parece até que a gente tem domínio sobre a própria mediunidade. Nós não temos domínio sobre a mediunidade. Nós temos o controle da mediunidade em nós. É como controlar, por exemplo, você tem o dom de cantar, mas se você não exercitar o canto, provavelmente você vai desafinar, você vai cantar mal, tá certo? É mais ou menos assim a mediunidade, Josete. Para as pessoas que trabalham a mediunidade de uma forma mais completa, tá certo? Que sabem lidar com a mediunidade, é como se você fosse um músico com um dom maravilhoso que também estudou muito. Então você toca numa orquestra sinfônica de forma belíssima. Tá? Então a mediunidade é assim, quando ela é estudada, quando ela é desenvolvida, quando ela é preparada por você e você se autoconhece no seu processo mediúnico. Por exemplo, eu sempre que se aproxima algum espírito mais pesado, mais denso do meu campo mental, imediatamente eu noto.
Aqui no SEC, por exemplo, eu recebo direto pessoas, né? Pessoas que vêm com problemas, que vêm com desajustes mediúnicos, que vêm com desajustes psicológicos, com traumas, com ressentimentos, com raiva, com ódio e etc. Todas as vezes que eu sinto, quando a pessoa entra, né? Lógico que nós temos uma proteção espiritual aqui no SEC, mas todas as vezes que as pessoas entram assim com esse tipo de comportamento, eu bloqueio isso. Então, eu tenho minhas defesas psíquicas para lidar com essas energias mais densas. Quando eu sei que vou em algum local, que vou encontrar pessoas muito pesadas, espiritualmente falando, né? Por exemplo, eu vou num shopping. O shopping é um caldeirão de energias. Tá certo? Ali tem um sopão energético de pensamentos, de sentimentos, pessoas contraditórias, espíritos estão ali circulando, né? Porque vamos entender isso, tá, gente? É bem interessante essa questão. Que se nós temos 7 bilhões e meio de habitantes na Terra, nós temos pelo menos 5 vezes mais de espíritos. Então os espíritos se acotovelam a nós. Tá? Então nós somos envolvidos pelos espíritos o tempo todo. Os espíritos estão no nosso campo mental o tempo todo. Então quando eu entro num shopping, eu sinto as influências daqueles espíritos que estão ali, mas não só dos espíritos desencarnados. Eu também sinto o campo mental das pessoas que estão ali. O médium, ele sente todas essas emoções. Por exemplo, eu nunca entendi na minha vida porque é que não gostava de shopping. Eu nunca gostei de shopping. Tá? E as pessoas sempre diziam, cara, tu é muito estranho, tu não gosta de shopping. Eu digo, não gosto. Hoje em dia eu entro no shopping, tá? Com uma tranquilidade maior, porque eu me defendo psiquicamente, eu formo o meu campo de força. Eu entro no shopping com mais tranquilidade, porque eu estou protegido ali. Tá? Eu sei dominar as energias, eu estou atento às energias que chegam próximas de mim. Desculpem. Então, quer dizer, se eu sei dominar essas energias, se eu sei afastar essas energias, eu tenho muito mais tranquilidade, tá certo? Por quê? Porque estudei sobre isso, eu aprendi a lidar com isso. No nosso SEC, todas as quintas-feiras, tá? E aí nós temos vários médios que participam do nosso SEC, como Dona Célia, o Edi, a Flaviana, várias outras pessoas que estão nos assistindo nesse momento. O nosso SEC tem, todas as quintas-feiras, o estudo mediúnico. Tá certo? No estudo mediúnico, e depois nós temos a sala apométrica de tratamento obsessivo complexo, tá certo? Então, no estudo mediúnico, que vai das 7 até as 8h30, as pessoas estudam como se dá esses fenômenos. O que é a mediunidade, como controlar, os tipos de mediunidade, os tipos de obsessões, né, os tipos de espíritos que tem na erraticidade, que não são nada mais, nada menos do que as almas dos homens que viveram na Terra, que nós não tenhamos essa visão do mundo espiritual de forma romantizada, porque tem muita gente por aí que acha que quando a gente morre vira santo, né? Ou então quando a gente morre ou vai para o céu ou vai para o inferno. Não, eles continuam no nosso campo mental aqui. Se eles são apegados à terra, se eles são apegados às pessoas e tal, eles ficam por aqui, em simbiose, vampirizando as pessoas, sugando as energias dos vícios que elas têm, dos apegos que ela tem a, sei lá, coisas materiais, os bens materiais, ao dinheiro, ao poder, tá certo? Então, a gente sempre tem uma visão romantizada de quem morre vai embora, né? Eu vejo assim várias, que é bonitinho, não é feio isso não, tá? É certo, gente? Não é feio. Quando você diz assim, não, fulano de tal, agora descansou, está nos braços de Deus. Sorry, não está não, tá? Ele está nos braços da sua própria consciência. Quer dizer, significa dizer que se ele for uma pessoa muito conectada a dinheiro, a poder, etc e tal, ele está aqui com a gente ainda. Se ele está muito conectado a sexo, a bebida, a farra, tal, a luxúria e etc, ele está aqui com a gente. Ele não foi embora para canto nenhum, tá certo? Ele está no nosso campo mental. Se ele é muito apegado às pessoas, ele vai estar no nosso campo mental, sugando nossas energias fluídicas. Tá? E por isso que muitas vezes você se sente fraco, você se sente descompensado, muitas vezes te dá uma dor que você não sabe de onde é. Você vai bater no hospital, o Edja mesmo passou por isso várias vezes. Ela está até dizendo outra coisa aqui, ó, demorei, mas estou controlando melhor as energias desequilibradas, graças aos estudos e trabalhos mediúnicos. O Edja, não por acaso, faz parte daqui do nosso SEC, é uma das trabalhadoras do SEC, está estudando muito as coisas aqui do SEC. Isso é fantástico, gente. Tá entendendo? Através do estudo nós sabemos dominar essas forças.
trabalhar com essas forças. Não é que vai virar um mar de rosas não, tá, gente? Porque as mesmas sensações que você tinha antes, você vai continuar tendo, só que você vai saber dominá-las, você vai saber se controlar. Ninguém vai te chamar de doido, porque você não vai estar num canto assim, tronchando a cara, porque era o que acontecia comigo, por exemplo. Eu ia para os locais e tal, e começava a sentir a presença dos espíritos, já eu estava passando mal, já eu estava entronchando a cara, já eu começava a ficar com raiva do ambiente, já eu agredia uma pessoa. Veja, hoje em dia isso não acontece mais comigo. Eu chego nos locais e tal, se der para mim eu fico até o final, se não der energeticamente, eu vou embora dali. Porque sei que aquele não é o meu lugar. Eu não posso ficar ali muito tempo, porque aquilo ali vai me prejudicar. Então eu sei aonde botar o pé. Hoje eu sei onde eu estou. Tá? Mas naquela época eu sabia não, gente. Eu estava metido em tudo quanto era de coisa. Eu demorei demais, mesmo sendo espírita, eu demorei demais a entender as minhas energias. E hoje eu entendo essas energias. E como Eja, como Dona Célia, que faz parte aqui do SEC, como Augusto, como Flaviana, com todas essas pessoas que estão assistindo a live junto conosco e que fazem parte, como Amélia, né? Todos eles estão aprendendo a lidar com essa mediunidade da melhor maneira que eles podem lidar. Às vezes se sentem mal, sim, gente, não passou a mediunidade não. Tem gente que diz assim, ó, dá para revogar a minha mediunidade, não tem um trabalho para a gente suspender a minha mediunidade não. Eu digo, lamento, não tem não, tá? E muitas vezes, por conta dessa mediunidade descontrolada, você entra em processo obsessivo. E esse processo obsessivo pode te levar a um processo de, sei lá, de ter que tomar remédio, e muitas vezes é necessário sim, tá certo? Para mim foi necessário o remédio me tranquilizou para eu entrar no próximo estágio, que era o estágio de espiritualização, de terapia, de autoterapia, entendeu? Um trabalho que eu fiz comigo mesmo. E aí eu transformei tudo isso. Hoje em dia, gente, eu não tomo um remédio para ansiedade, eu não tomo um remédio para dormir, eu não tomo um remédio para controlar minha depressão, eu não tomo antidepressivos. Faz muito tempo que eu deixei de tomar, tá? E Wagner, você deixou aos poucos, o médico... Não, eu sim mesmo um dia e disse assim, não, eu vou tomar um dia sim, outro não. Quando foi na outra semana eu já tinha abandonado todos os remédios, tá, gente? Então, quer dizer, eu realmente me libertei dos remédios que eu tomava. E isso através da compreensão da minha mediunidade, da terapia que fiz, né, do processo de autoconhecimento e também dos remédios. Então, os remédios ajudam, vou repetir, os remédios ajudam demais no começo, mas eu não posso ficar dependente do remédio. Eu preciso me livrar dos remédios que eu tomo, tá certo? Tem pessoas que tomam remédio, se não tomar um remédio, piram. Eu conheço uma pessoa que toma aí na faixa de 7 Rivotrios, 8 Rivotrios, outro comprimido de Rivotril por dia para conseguir dormir e se acalmar. Não seria mais fácil se entregar e trabalhar mediunicamente e tratar isso mediunicamente, gente? Quer dizer, você está se envenenando, daqui a pouco isso aí vai afetar os teus neurônios, vai afetar as tuas sinapses, as tuas percepções cerebrais. Aí sim, aí vai ser um caso permanente. E aí sim pode ser chamado de loucura. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Quer dizer, por conta do teu medo, tu vai adoecer mentalmente por isso. Tu vai adoecer, vai se deixar levar por um processo psiquiátrico mesmo, de adoecimento, porque tu não está querendo dar o braço a torcer, porque tu tem medinho dos espíritos. Os espíritos estão do teu lado de todo jeito, não adianta tu ter medo não. O estudo mediúnico, ao invés de te colocar medo, vai te tirar o medo dos espíritos. Os espíritos vão deixar de ficar perto de você? Não. Os mesmos espíritos que estão com você quando você não estuda, estarão depois de você estudar. Alguns serão retirados do teu campo mental, porque quando aumenta a tua vibração, quando você melhora a tua vida mediúnica, quando você compreende mais através dos estudos, você afasta determinadas entidades de você. Ou então você aproxima elas para que elas trabalhem junto com você. Aconteceu comigo. Né? Meu obsessor, hoje em dia, é um dos meus auxiliares aqui, trabalhando no SEC junto comigo. Meu não, auxiliares da casa, auxiliares da causa
mediúnica, tá certo? Da causa da cura mediúnica das pessoas, tá certo? Do melhoramento pessoal. Então é um dos que estão aqui trabalhando conosco. Tá? É um dos guardiões da nossa casa hoje em dia. Aprendeu a ser guardião. Tá? Então quer dizer, são espíritos que ao observar a minha mudança fluídica, a minha mudança vibratória, começaram a vibrar em um outro campo e aí começaram a gostar e disseram assim, puxa vida, muitas vezes os teus obsessores se transformam nos teus melhores amigos. Por quê? Porque bastava que você consertasse a tua rota, para que eles também consertem a rota deles. E eles vejam no teu exemplo uma forma de se melhorarem espiritualmente e evoluírem para reencarnarem outras vezes. Veja, coisa maravilhosa. Tá? Quando a gente estuda a mediunidade, nós trazemos muitas vezes, assim, uma quantidade muito expressiva de vezes, os obsessores para o nosso lado. Quer dizer, eles começam a trabalhar no bem também. Então é como o Fábio Naza diz, é uma enxadada de 53 minhocas. Muitas vezes você vai ali sem pretensão nenhuma, faz um trabalho mediúnico, você estuda a tua mediunidade e junto com o estudo da tua mediunidade ali também tem no teu campo psíquico vários espíritos estudando junto com você, aprendendo junto com você. E aí se esclarecendo sobre mediunidade, sobre o plano espiritual, que muitas vezes eles estão no plano espiritual e não conhecem o plano espiritual. Não é incrível isso, gente? Tem gente que morre e não sabe que morreu. Tem gente que está no plano espiritual, tá certo? E acha que está aqui na Terra ainda. Por isso que vem. Para beber, para farrar. Para estar junto daqueles que fazem o que ele fazia antes e que o satisfazia materialmente. Para fazer sexo e etc. Tudo que ele tinha de vício, de mania, né, de comportamentos negativos, ele vem praticar aqui de novo na Terra, tá certo? Então é muito interessante isso, muda tudo, tá? Tem outro posicionamento de Ued aqui, ó. Acho que já fui liberada da quarentena de um espírito que um espírito me colocou. Foi mesmo, Ued. Aquele espírito que tinha ali colocado em quarentena, teve um espírito aqui, veja que coisa interessante, que veio, deu uma comunicação, se você me permite, Ued, mas não vou citar aqui os nomes, mas que chegou e disse assim, olha, eu estou observando você. Se você melhorar, eu melhoro junto com você. E foi exatamente o que aconteceu. Né? O Espírito ficou acompanhando o Ed aí por muito tempo, tá certo? E hoje em dia é um dos que trabalha junto conosco aqui, passando boas energias e etc e tal. Vez por outra vem e dá uma comunicação, vez por outra avisa que as energias não estão boas da casa, que é preciso dar uma limpeza e etc. Se conectou a coisas positivas. Veja que coisa maravilhosa. Quando a gente ajuda um espírito, a gente está ajudando toda uma horda de espíritos que estão querendo fazer o mal, ou então que estão mal orientados, que estão sofrendo no plano espiritual, que não estão esclarecidos, e eles começam a trabalhar ao nosso lado. Veja que coisa fantástica isso, cara. Tá? Então, quer dizer, eu digo a vocês que eu sou um dos fãs do trabalho mediúnico bem orientado, tá, gente? Eu não estou dizendo em determinadas casas que não orientam e que não ensinam os seus médiuns a trabalhar a sua mediunidade. Não é essas casas que eu estou falando. Eu estou falando em casas que realmente têm o compromisso de ensinar, principalmente através de técnicas muito avançadas, de trabalho desobsessivo como a própria apometria, onde nós tratamos desde a auto-obsessão até as estruturas de personas, os espíritos vingativos, aos tipos de energias, os aparelhos que são colocados nas pessoas. Então nós tratamos aqui de A a Z do processo obsessivo. Tratamos tanto a melhoria de cada um de nós, porque a cada reunião que nós vivenciamos aqui no SEC, nós melhoramos um pouquinho, nos transformamos em pessoas melhores, em pessoas mais honestas conosco mesmo, admitindo as nossas sombras, sendo mais franco com os nossos comportamentos, que às vezes não são nada bons, tá certo? Admitindo esses comportamentos, porque aí na hora que o Espírito vem para te desancar, você diz assim, sim, tá certo, eu me comportei mal. Estou tentando consertar a rota. E você está consertando sua rota? Tá entendendo? Então muitas vezes eu devolvo a pergunta para o Espírito. Se você é bonzinho, eu digo, realmente eu não sou não. Mas agora você é, eu pelo menos estou aqui tentando corrigir minha rota. E você está consertando a sua?
Então, muitas vezes eu reajo assim com o espírito. Eu converso com o espírito como eu estou conversando com vocês agora. Eu não tenho muito rapapés com espíritos. Muitas vezes eu digo bicho com eles. E aí, bicho, tá bom? Como é que você tá? E tal, as coisas estão bem com você? Não, tô arretado aqui, tô puto da vida. Tá, beleza, vamos conversar, vamos trocar uma ideia aí. Não quero. Que é isso, rapaz? Vamos lá, vamos bater um papo. Aí vou lá conversando, naquela conversa de seca-leão, né? Naquela conversa regada de PNL, de programação neurolinguística, e através da programação neurolinguística eu vou envolvendo aquela entidade espiritual que está ali para entender o processo que nós estamos tentando fazer, que é um processo de ajuda e benefício mútuo, onde os espíritos são ajudados e os obsedados também. Aqui não só é ajudado a pessoa que está sofrendo a obsessão. Aliás, a pessoa que está sofrendo a obsessão muitas vezes não quer se consertar. Muitas vezes nós atendemos aqui, gente, para vocês verem o que é, pessoas em verdadeiro processo de loucura, tá? Obsessiva. E quando chegam aqui, nós tiramos, lógico, ajudamos os espíritos que estão junto dele a seguir um novo caminho, quer dizer, os espíritos melhoraram, os espíritos reconheceram que estavam errados, vão embora. Ele, no entanto, não quer mudar. Então, eles só estavam querendo mesmo se aliviar. Mas isso foi um trabalho perdido? Não. Pelo menos nós ajudamos os espíritos. Nós auxiliamos. Quantas vezes nós não descemos no buraco do tatu para poder resgatar almas e resgatamos 15, 16 espíritos, 30 e tantos espíritos que estavam atolados no umbral. E nós conseguimos resgatar e fazer com que eles progredissem, fossem tratados, fossem elaboradas novas formas de pensamento, novas formas de esclarecimento através de palestras no mundo espiritual. Então, quer dizer, quando eu ajudo o obsedado, eu não estou só ajudando o obsedado, eu estou ajudando também o obsessor e todos aqueles que estão na ordem e na estrutura do campo mental daquele obsedado. E aí, naturalmente, eu melhoro a psicosfera do mundo, não levando para o mundo essa alienação. Porque nós estamos vivendo um processo alienatório coletivo. E vocês acham mesmo que não tem espírito nisso, gente? Veja aí as discussões na internet por conta de porcaria de política, tá certo? Pessoas se digladiando, pessoas se maltratando. E vocês acham mesmo que isso não tem uma influência espiritual no processo? E não é a cancha que eu dou a esses espíritos influenciarem em minha vida, e eu, portanto, não sei avaliar isso? Tem muito médium por aí dizendo besteira no Facebook, no YouTube, nas redes sociais, no WhatsApp e tal, maltratando as pessoas, participando de grupo para uma discussão inútil e infrutífera. O que é que significa isso, gente? É essa psicosfera, é essa obsessão coletiva que nós estamos vivendo e que se nós tratássemos um a um a nossa própria obsessão, a nossa auto-obsessão, nós conseguiríamos também tratar uma horda de espíritos grandes. O que nós estamos fazendo com esse tipo de discussão inútil através da internet, em política ou em qualquer uma outra coisa, é exatamente alimentando essa egrégora de espíritos, essa junção, esse sopão de mentes que só querem fazer o mal a gente, a separar-nos nos nossos problemas, nas nossas diferenças. Gente, eu posso ter diferença com você, mas eu não preciso ser seu inimigo, né? Eu posso não concordar com algum ponto de vista. É aí onde a gente começa a reconstruir o processo. É através da educação mediúnica, porque tem muito médium, gente. Tem muita gente por aí que sofre do processo, quer dizer, passa pelo processo mediúnico, tem o dom da mediunidade, não está trabalhando, e porque não está trabalhando, passa por todas essas intercorrências. Processo de ódio, de ressentimento, de discussão permanente com as pessoas no mundo, de insatisfação, de falta de sentido na vida, porque algumas pessoas discutem porque simplesmente acham que a vida não vale para nada. Então vão falar, bagunçar, tirar onda, depravar, tirar onda com as pessoas, discutir com os outros. Isso é um tipo de loucura que faz parte dessa obsessão coletiva, dessa auto-obsessão e que pode ser transformada em loucura no futuro. Porque à medida em que você mexe com essas energias, você está sugando essas energias para você, o que pode te transformar num refém da loucura patológica,
Quer dizer que é essa coisa que você tem, que patologicamente vai te afetar, você vai realmente adoecer definitivamente, isso pode destruir a tua vida, né? Então nós temos aí muitas pessoas assistindo hoje, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas, já passamos inclusive do nosso horário, tá certo? Gostaria de agradecer a todos vocês, dizer que nós continuamos com nossa campanha de arrecadação de alimentos, para doar uma comunidade que nós temos lá no bairro José Liberato, aqui de Caruaru. Então, se vocês puderem ajudar, né, nós temos a nossa conta, nós temos aqui o SEC, o endereço do SEC. Se vocês tiverem interesse, vocês entram em contato comigo no 81998146555 para nos ajudar nessa campanha do bem, né, nessa campanha de amor. Agradecer às pessoas que sempre ajudam, a Dona Célia, Patrícia Lima, várias outras pessoas, o Edia, todas as pessoas que ajudam, enfim, que estão sempre nos dando a mão, a Amélia, todas as pessoas que vivem estendendo as mãos aí para poder auxiliar aquelas pessoas menos necessitadas, tá? Então um beijo no coração de vocês, espero ter esclarecido aí os padrões de loucura e obsessão, tá? E espero que vocês comecem a trabalhar a mediunidade de vocês, não precisa ter medo de mediunidade. A mediunidade, ela não vai fugir porque você tem medo. Muito pelo contrário, ela se intensifica, você não tem controle sobre ela, e aí vai ser chamado de doido no meio da rua. Não é melhor estudar, né? Não é melhor aprender como é que funciona a mediunidade? Tem muitos livros, tem muita coisa no YouTube. Não, Wagner, eu sou distante de Caruaru, eu não posso ir para o SEC. Não, Wagner, eu não posso ir para o Casa Espírita. Tem no YouTube, tem muitos livros falando sobre isso. Bota lá, mediunidade. No Google, você vai ver aí um monte de explicações, um monte de estudos gratuitos, maravilhosos, que você pode estudar, se instruir. Então não fique parado no tempo. Não sei, não dá para eu ir para uma casa espírita. Então estuda pela internet. Hoje em dia tem muita facilidade para você estudar pela internet. Tá? Até os livros hoje em dia você baixa em PDF. Tudo gratuito, gente. Então não tem desculpa. Hoje em dia você pode estudar sua mediunidade de casa mesmo. E o trabalho mediúnico, Wagner, para eu poder colocar meu ectoplasma para funcionar. Nós temos hoje as mesas apométricas. Estuda apometria, né? Faz um curso de apometria. Tem aí o Vida Plena, que é maravilhoso o estudo do Vida Plena. Você fazer um estudo da apometria e poder trabalhar conosco online, tá certo? É maravilhoso. Através do SEC, Vida Plena, nós temos aí um grupo bom trabalhando em dias da semana, onde você pode colocar seus dons mediúnicos para funcionar e, portanto, colocando teu ectoplasma para fora, né, para ser distribuído com aqueles espíritos e aquelas pessoas que necessitam. Tá certo, gente? Então, beijo forte no coração, paz, luz sempre. Até a próxima comunicação, que será no domingo, no nosso Café Espiritual. Nos encontramos no domingo. Tchau, tchau.